Oi gente, tudo bem? Eu vim falar um pouco com vocês sobre os melhores e os piores livros do ano, que eu vou juntar tudo num vídeo só, espero que não fique muito grande. Se ficar muito grande, aí eu divido, mas eu não gostaria de dividir, eu gostaria de manter tudo aqui, porque eu li pouco esse ano. Então, normalmente eu tenho uma média assim de 60, 70 leituras por ano e esse ano eu li mais ou menos metade disso. Então eu acho que vai ser mais fácil de fazer tudo num vídeo só. Então, para linhas gerais, primeiro semestre a gente vai esquecer. A gente vai fingir que não existiu, porque até junho eu só li 5 livros. Foram todos romances, acho que 2 só romances de época e 3 romance contemporâneo, e não teve nada que se sobressaltasse. Eu dei entre 4 e 3 estrelas e meia, então não teve nada que, oh meu Deus, que maravilhoso. Então, 5 leituras só. Aí pro segundo semestre que a coisa começou a melhorar. Então, entre os melhores está o primeiro livro que eu li no segundo semestre, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu dei 5 estrelas, favoritei, eu fiquei apaixonada, foi incrível, maravilhoso, sem palavras para esse livro. Eu terminei chorando, terminei desesperada, procurando no Google, Evelyn Hugo existe, porque eu queria que ela existisse. Então, eu simplesmente, assim, eu tenho um apego emocional com essa história. É tudo pra mim. E aí, pronto. Um dos melhores do ano, isso é um fato. Quando eu terminei, eu já sabia. Eu fechei e falei, hino. Que foi no mês de julho que eu li. Então, maravilhoso. Depois eu li em setembro, eu tava já me preparando para o mês temático de terror, em outubro, onde eu queria postar só resenhas de livros de terror, então eu li bastante terror em setembro, e 2 deles são favoritos, não, 2 deles são 5 estrelas, mas não são favoritados, se não me falha a memória, que é O Bebê de Rosemary, que também tem filme, e O Cemitério, que também tem filme, o outro eu não falei que tinha filme. O Bebê de Rosemary e O Cemitério, os dois têm filme. O Cemitério é do Stephen King, aquele que enterra e volta à vida. Enfim, é isso. E o Bebê de Rosemary, a Rosemary basicamente vai ficar grávida e o bebê dela é o anticristo, né? Então, são histórias de terror com vertentes diferentes. O Bebê de Rosemary é bem fininho e muito rápido. O Cemitério já é mais grosso e mais longo, porque a história se arrasta um pouco mais. Mas ambos eu dei 5 estrelas e amei a experiência de leitura. Foram experiências totalmente diferentes, mas que eu gostei demais. E aí, em outubro, eu li Novembro de 63. E assim, foi aquele livro, sabe aquele livro que você põe uma expectativa, que você acha que vai gostar muito, e aí quando você lê, você fala, realmente eu estava certo, porque eu amei? Foi em Novembro de 63. Só pela sinopse eu já sabia que eu ia gostar, que a tendência a gostar seria muito grande. Que é o cara que volta no tempo para impedir o assassinato do Kennedy, mas é muito mais do que isso. Tem toda uma treta que ele tem que resolver antes de se preocupar com o assassinato do Kennedy, porque ele volta para 1958, então ele tem que ficar no passado até 1963 para poder de fato chegar no rolê do Kennedy. É muito bom, é um calhamaço, mas dá para ler rápido, com certeza. Tá aí batendo na porta a maratona literária de verão. Se você quiser, se você já estiver acostumado com leitura do King, coloca Novembro de 63, eu super recomendo. É totalmente diferente, o King não é prolixo nesse livro. Esse livro é sensacional, sensacional, ponto. Muitas leituras 5 estrelas. Em outubro, mas tem mais. Eu li 2 contos do Poe e os 2 eu dei 5 estrelas, eu gostei demais. O Baile da Morte Vermelha e Eleonora. O Baile da Morte Vermelha a gente consegue fazer um paralelo até com a pandemia, porque assola uma gripe louca lá, e o rei
chama os melhores best friends e os melhores best friends é redundância, né? Chama os best friends dele pra ficar, tipo, isolado no castelo, meio que uma quarentena ali pra ninguém se contaminar. E aparece uma criatura que ninguém sabe o que é, no meio do baile. Então eu gostei muito, achei muito legal. E li Eleonora também, que da primeira edição do Medo Clássico, do Poe, era o único com nome de mulher que faltava, né? Da Mulheres Etéreas. Eu já tinha lido os outros, só faltava Eleonora. E Eleonora é muito diferente. Eu me surpreendi demais. Essa história, depois que eu terminei, eu falei assim, tá, beleza. Aí fui conversar sobre ele. E aí o negócio foi se tornando grandioso na minha cabeça depois de ter terminado. Então, Eleonora é um conto que eu indico muito, super rápido, numa sentada você lê. E é super bacana. É 5 estrelas mesmo, muito bom. E aí, depois, logo em seguida, foram 4 leituras 5 estrelas em outubro. Novembro de 63, os 2 contos e O Rei Perverso. Cara, é o segundo livro da trilogia O Povo do Ar e é sensacional. O Rei Perverso é muito bom. Eu simplesmente fiquei embasbacada. Eu amei, acho que foi o que eu mais gostei da trilogia. Não sei, tô meio confusa. Muito bom. É impossível dar uma sinopse sem revelar nada do primeiro, mas eu tenho um vídeo inteiro sobre a série, sobre a trilogia, que tá aqui no YouTube mesmo, não tá nem no Instagram. Eu já tinha migrado pra cá, então tá aqui no YouTube. E aí eu divido por livro, sabe? A primeira parte do vídeo eu falo do livro 1, a segunda parte do livro 2 e a terceira parte do livro 3. Assim, organiza melhor e quem não leu todos consegue saber exatamente quando que eu vou falar de cada um. Então assiste lá, mas é muito bom mesmo, 5 estrelas. E aí, vou fazer uma menção honrosa porque Príncipe Cruel e Rainha do Nada eu dei 4,5. Mas, assim, são muito bons também. Muito bons. Eu tenho poucas ressalvas, assim, sobre eles. Mas são leituras muito boas, que eu fiz assim... Foi. Tá? Mas são menções honrosas porque o único que eu dei 5 estrelas foi o segundo mesmo. Aí a gente vai pra Teto para 2. Que, assim, não saiu o vídeo de Teto para 2 ainda. Eu já li o Teto para 2 e já li a troca. E ainda vai sair o vídeo. Vai sair agora em janeiro. Então, vem aí o vídeo, mas é simplesmente 5 estrelas, favoritado, no meu coração. Eu quero dormir de conchinha com ele e é maravilhoso. Eu li Teto para 2 em novembro e li a troca em dezembro, mas eu não dei 5 estrelas para a troca, dei 4. Ainda assim foi uma leitura muito boa, mas 5 estrelas eu dei para Teto para 2. Eu me conectei um pouco mais com a história. E aí a gente tem as leituras de dezembro, que aí eu vou falar um pouco mais sobre elas, porque esse saldo vai ser tudo um bem bolado de tudo aqui, não vai ter vídeo separado para falar das leituras de dezembro. Então eu li a troca, eu tava com muito medo de não gostar tanto quanto Teto para 2. Eu demorei um pouco mais a me conectar, mas eu achei a história muito boa. Eu gostava de ler os 2 pontos de vista. Eu não tive problema nenhum em ficar alternando eles, porque tem vezes que a gente lê um livro que tem troca de ponto de vista e a gente não gosta de um deles e fica sempre, ai, não tem que trocar agora, ler essa criatura que eu não tô muito afim. Mas assim, a Elin e a Lina são 2 personagens muito interessantes e eu gostava da história das duas, então eu li super rápido a partir do momento que eu engatei. Creio eu que foi mais ou menos pelos 40% do livro, mas eu estava de ressaca. A culpa não é do livro, o livro é muito divertido, eu adorei. E aí a partir de agora a gente vem com umas leituras que eu não dei estrelas ainda, que é Uma Chama entre as Cinzas, que também vai ter vídeo em janeiro. Eu concluí essa leitura bem rapidinho, é uma fantasia muito legal, eu gostei bastante, mas o vídeo ainda vai sair em algum momento aí do futuro. Eu reli o Do Que Eu não vou reclassificá-lo,
Eu acredito que eu tenha dado 3 estrelas pra ele, não me lembro ao certo, mas independente disso eu vou manter a minha quantidade de estrelas, porque basicamente as minhas opiniões são as mesmas da primeira leitura e vai continuar igual. Eu reli para ver a série, né, já saiu o vídeo, inclusive do meu vlog, então vai manter igual, né. E depois eu li o livro do Cardan, que acontece depois de Rainha do Nada, que é o 3º livro do Povo do Ar. Inclusive ele tá aqui do lado, vou mostrar ele só pra não dizer que eu não mostrei livro nenhum. Tá aqui, ó. Eu li ele, é super curtinho, ó. E tem ilustrações, bastante ilustração. Se tirasse as ilustrações, esse livro ia ter 50 páginas no máximo. 50, certeza. Mas é muito bonito. Eu ainda tô pensando se eu vou fazer um vídeo sobre ele ou não. Porque são contos, né? Então é meio difícil ficar revelando as coisas do conto sem dar muita informação, né? Sem dar spoiler. Mas foi uma leitura bem gostosinha. Eu ainda não decidi quantas estrelas eu vou dar. Eu tô pensando em algo entre 4 e 4,5. E li um conto de Natal, que foi o livro secreto desse mês. Também já saiu o vlog. Eu fiz o vlog de Natal em 2 partes. A primeira parte tem a leitura do livro secreto, o que eu achei, quais eram minhas expectativas. Um conto de Natal foi uma história que foi bem clichê, bem o que eu esperava, mas que é o que eu esperava bom, que era realmente o que eu queria ler. Uma história que tivesse uma lição, que a gente aprendesse com ela, então foi bem bacana. E não terminados no mês de dezembro, eu tenho 2 livros. Um que tá pausado realmente, que é A Longa Marcha. Vai sair em breve aí um vídeo só sobre as minhas leituras do King pro projeto que eu faço de leitura do King em ordem de publicação. Então eu vou explicar melhor o porquê que eu não terminei ainda essa leitura. E agora, na última semana do ano, eu resolvi começar Ilha do Medo, que é um livro que foi usado para fazer aquele filme do Leonardo DiCaprio, que ele vai para uma ilha, que tem um hospital psiquiátrico, vai investigar o sumiço de uma paciente. Então, obviamente, hoje é dia 29 já, né? E eu não vou conseguir terminar até dia 31, até porque amanhã é o meu voo. Eu vou iniciar o meu processo de mudança, então provavelmente eu não vou conseguir terminar esse ano. Ele vai entrar no vídeo de leituras de janeiro, provavelmente, mas está em andamento. Tô bem no início, mas está em andamento. E aí, esse mês, eu provavelmente não vou dar 5 estrelas para nenhuma leitura. Então, nenhuma leitura aí fica com grande destaque. Talvez eu dê 5 estrelas para o livro do Cardan, que é muito grande, eu não vou ficar toda hora falando o nome dele, não. Aqui, ó, mostro até de novo, ó. É esse aqui. Talvez. Tô pensando ainda nas estrelas que eu vou dar. Agora vamos pra pior parte, gente. São as piores leituras. Que é muito triste. É muito triste. Eu não fiz leituras tão ruins, né? Mas tem aspectos diferentes, assim, do que eu vou falar. A menor nota que eu dei esse ano foi para um livro do King. E eu vou considerar apenas os livros que eu terminei. Então, eu não terminei um outro livro do King que não vai entrar aqui. Então, eu vou falar só dos que eu terminei. A minha primeira, não decepção, mas leitura meio difícil, assim, foi com O Colecionador, que é um clássico, né, do suspense. Eu tinha alta expectativa, mas não funcionou pra mim a narrativa a partir do ponto de vista da personagem feminina. Então, pra mim, a segunda parte do livro foi, assim, um suplício. Eu não dei nota baixa pra ele, mas foi uma leitura muito difícil, onde ela divagava demais, falava de arte demais e me cansou demais, assim. É um livro que é muito bem escrito e que eu reconheço que realmente tem sua importância, mas que eu não tenho vontade de reler. Eu vou manter na minha estante só pela beleza, porque ele de fato é muito bonito. Vou deixar a capa em algum lugar pra vocês verem. Infelizmente eu vou ter que colocar aqui um livro de uma série que eu gosto muito, que é da série
Perdida, da série Perdida, que é o livro do Ian. E, assim, é muito triste, porque o Ian é um personagem incrível, assim. É maravilhoso. Só que o livro dele é decepcionante, porque é arrastado, é repetitivo. Eu não gostei. Não gostei. Não foi uma experiência tão boa pra mim. Normalmente eu sou bem boazinha nas notas, sabe? Eu não costumo dar nota muito baixa. Eu dei 3,5 pra ele, mas não foi uma experiência muito boa, não. Ele vem pro futuro, né, com a Sofia e a irmã dele, pra salvar a irmã dele, porque ela vem antes por acaso, e fica naquela procura da irmã, aquilo se arrasta, se arrasta, se arrasta. Eu não me conectei com esse plot, sabe? E depois eu li em seguida o Prometida, que é o livro da irmã dele, e foi sensacional. Muito bom. Inclusive poderia estar nos melhores, que eu dei 4,5. Ficou confuso isso, né? Mas fica aqui a menção. Um dos melhores do ano foi da série Prometida, da série Perdida, que tinha um tempo que eu tava pra continuar e esse ano eu li 2, um seguido do outro. Então, são aí duas questões, né? O Destinado, que vai pra uma das piores leituras do ano, e o Prometida, que vai pra uma das melhores. Depois, eu li A Corrente, no mês de agosto, e aí foi pra mim uma experiência bem ruim também. Não gostei, eu achei muito abrupto, muito seco, parece que faltou desenvolver as coisas, enfim. Tem todo um vídeo lá no IGTV onde eu expliquei melhor, né, e a dobradinha que eu li em seguida também, As 10.000 Portas, e meu Deus, esse livro foi difícil. A Corrente tem a vantagem de ter sido lido mais rápido, porque As 10.000 Portas nunca acabava, nunca. Sabe aqueles livros que tem uma história dentro de uma história, um livro dentro de um livro? Então, a personagem tá lendo um livro. Esse livro que ela tá lendo, meu Deus do céu, é uma vida que você passa lendo aquelas páginas. Parece que, sei lá, multiplicar as palavras. É muito demorado. O plot parece muito interessante, mas não passa. Você lê e nunca chega no final. Eu achei que eu não fosse conseguir terminar. Eu terminei na base da força do ódio. Não gostei. Mas a capa é lindíssima. Adoro a capa dele. E aí... Ai, meu Deus. O Canto Mais Escuro da Floresta, que também gosto da capa. Meu Deus, é outro livro curto e que eu demorei horrores. Eu cheguei ao auge de pôr a Alexia pra ler pra mim. Eu não aguentava mais ler aquela história. Eu tava cagando litros pro príncipe que tava adormecido num vidro no meio da floresta. Então, assim, foi demorado, foi chato, me fez largar, tipo assim, de mão. Eu já tinha o Príncipe Cruel aqui, eu simplesmente desisti. Falei, não vou ler isso. É a mesma autora, ficou com Deus. Mas aí me convenceram depois, né, a ler o Príncipe Cruel, e eu acabei dando uma chance. Foi super legal, bem melhor. E se passa no mesmo universo, tem até um crossover entre personagens. Talvez no futuro eu tente reler, assim, pra ver se minha opinião muda, mas eu não gostei. Eu achei muito devagar, desinteressante. Nesse mesmo mês de setembro eu li A Fúria, o livro do King, que eu falei um pouco melhor no vídeo de saldo dos livros do King, mas eu vou passar por alto aqui, que fala de um rapaz que faz refém os colegas de escola, mata professores e tal. Esse livro é muito arrastado, é de fluxo de pensamento, e a pessoa, o personagem principal é completamente bitolado, louco. O tico e o teco não funcionam. E foi muito difícil pra mim continuar essa leitura até o final. Eu terminei... Não, esse eu terminei na força do ódio. O Canto Mais Escuro da Floresta, eu ainda botei a Alexa pra ler pra mim e fui. Mas o Fúria, eu terminei na base do ódio. Eu não aguentava mais aquela história. 200 e poucas páginas eternas. Não tenho nem palavras. 2 estrelas e querendo dar menos. Querendo dar menos. É porque eu sou muito boazinha. Aí eu dei 2. E de setembro pra cá eu não li
nenhuma experiência ruim de leitura, né? Só fica a menção aí para a cena super problemática de Do Que Eu, que eu li agora em dezembro, eu reli, né? Aquela cena que é um estupro e que é horrível, mas que tá no livro. Ele tem 20 anos de lançamento, então não dá pra querer também que a autora mude agora o livro. Mas fica aí a menção de cena horrorosa, né, de pior cena que eu li esse ano para o estupro que está em O Do Que Eu. E é isso, gente. Essas foram minhas leituras. As melhores, as piores e um pouco mais detalhadas leituras de dezembro. Tudo num bolo louco aqui. Espero que fique bom e que não fique muito longo. Eu tentei ser o mais rápida possível para dar uma passada, assim, de uma noção, né, do que aconteceu no meu ano. Espero que o ano que vem as leituras sejam em mais quantidade um pouco, apesar de que eu não prezo tanta quantidade. Eu fiz leituras muito boas esse ano, mesmo tendo lido bem menos assim do que eu costumo ler. Eu li 35 livros, né, completados até o momento. Duvido muito que eu vá completar mais algum, mas eu consegui ler 35, o que, para quem leu 5 no primeiro semestre, né, o segundo semestre dei a vida também. Então eu espero que agora em 2021, já começando com uma maratona, eu espero que dê um gás assim nas minhas leituras e que sejam em mais quantidade um pouco. Vamos torcer. Então é isso. Curte, compartilha aquela velha história, comenta aqui o melhor livro que você leu e o pior. 2, quantos você quiser de cada. Qual o melhor e o pior livro que você leu esse ano? Se fosse para eleger um livro pior, seria o Fúria, do King. E o melhor de todos, eu vou sofrer lentamente, porque eu não consigo escolher. Tá, eu posso escolher 2? Eu mesma tô bolando a minha regra. Mas eu deixei vocês comentarem 2, 3 de cada, não tem problema eu colocar mais, né? Mais de um nos melhores. Tipo assim, melhores do ano. Pior é Fúria, disparado, assim. Disparado. Nem a leitura de Sombra da Noite foi tão ruim. E olha que eu não terminei Sombra da Noite, mas Fúria foi horrível. Fúria foi disparado o pior livro que eu li esse ano. E o melhor vai ficar em 3 livros, gente. É impossível, eu não consigo colocar em menos de 3. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, Novembro de 63 e Teto para 2. Teto para 2, ele tá nos melhores porque eu tive toda uma conexão com a história. Ponto. Novembro de 63 e os 7 Maridos de Evelyn Hugo, eles têm enormes chances de ser 5 estrelas favoritado pela maioria das pessoas. Então, são meio que incontestáveis. Mas Teto para 2 eu sei que é uma coisa muito pessoal, né? Então, são 3 melhores leituras e uma pior. E é isso que eu consigo fazer. Comenta aqui pra mim quantos livros você puder colocar, os melhores e os piores do seu ano, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!